Olá, pessoal. Vamos já iniciar a aula de hoje. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje de Química Orgânica é relacionada a mais duas funções orgânicas, e essas duas funções seriam os ácidos carboxílicos e os ésteres, certo? Então, a gente vai dar continuidade ao que a gente iniciou na semana passada, em relação à introdução de funções carboniladas, e vai apresentar outras duas funções que também contêm esse grupo carbonila, que são nomeados de ácidos carboxílicos e também de ésteres. Inicialmente, por falar sobre os ácidos carboxílicos, os ácidos carboxílicos são funções orgânicas que são caracterizadas pela presença de um grupo chamado de carboxila. Eles fazem parte de um grupo de substâncias que são carboniladas. No entanto, o grupo funcional que vem a caracterizar os ácidos carboxílicos, ele tem um nome próprio, e esse nome se dá por carboxila, que nada mais é do que a união entre dois grupos funcionais, a fusão de dois grupos funcionais, a fusão de um grupo carbonila e a fusão de uma hidroxila. Então, no mesmo átomo de carbono, ele contempla lá uma dupla ligação com o oxigênio, caracterizando assim o grupo carbonila, mas ele também contém uma ligação com o grupo hidroxila, certo? Uma das formas da gente evidenciar a presença da função ácido carboxílico em substâncias seria por um grupamento R aqui, sinalizado por essa ligação livre, que seria a diferença básica entre os diferentes tipos de ácidos carboxílicos, COOH, onde um dos oxigênios faz parte da dupla ligação com o carbono, caracterizando a parte da carbonila, e o outro oxigênio junto com o hidrogênio, caracterizando a hidroxila. Ou simplesmente esses dois oxigênios eles podem ser unidos em uma forma genérica da gente representar a função carboxila, seria pelo grupo CO2H. Os ácidos carboxílicos eles estão presentes em uma variedade de substâncias, assim como as outras funções orgânicas. No entanto, os ácidos carboxílicos eles são responsáveis por cheiros, por odores, por sabores, e eles também são encontrados em alguns produtos de origem de interesse farmacêutico. Como, por exemplo, aqui em relação, inicialmente, a características organolépticas de odor e sabor, a gente fala, por exemplo, sobre o ácido acético. Aqui é representado o grupo carboxila, COOH, e um outro carbono aqui, que é para poder dar a diferença desses ácidos carboxílicos, no qual o ácido acético, ou o ácido etanóico, segundo a IUPAC, ele é responsável pelo odor do vinagre. Aqui a gente também tem um outro exemplo, que seria o ácido butanóico, que é responsável pelo odor da manteiga azeda. E aqui, o ácido lático, que já é um híbrido de funções, já é um composto de funções mistas, onde aqui a gente tem a porção do ácido carboxílico, que seria a função que estaríamos estudando hoje, e aqui, uma hidroxila característica da função álcool. Então, aqui a gente tem a estrutura do ácido lático, que é responsável pelo sabor do leite azedo. Então, a gente consegue visualizar, a princípio, que esses ácidos carboxílicos, eles são responsáveis por odores, por sabores, mas que são odores e sabores que, por muitas vezes, a gente despreza, que são coisas, digamos que ruins. São odores, são sabores que não são tão favoráveis. E essa é uma característica dos ácidos carboxílicos. Eles não são substâncias, por exemplo, flavorizantes, aqueles que dão o cheiro bom de alguma coisa, que é utilizado na cosmética, na própria área farmacêutica, para poder dar características boas, sensações boas. A característica principal dos ácidos carboxílicos, enquanto substâncias que emitem odor, que têm algum tipo de sabor, seriam essas características negativas. No entanto, a presença desse grupo funcional dos ácidos carboxílicos, a presença da carboxila, ela não só está em produtos de degradação, por exemplo, ela também está inserida em outros contextos, como, por exemplo, medicamentos. E aqui a gente destaca dois, olha, a gente destaca o AS, o ácido acetilsalicílico. Notem que aqui eu tenho uma função ácido carboxílico, o grupo carboxila, COOH, e aqui tem uma outra função que a gente vai estudar hoje, que seria a função éster. Então,
eu consigo evidenciar a presença desse grupo carboxila na constituição estrutural também de medicamentos. E aqui é um outro exemplo, seria a isotretinoína, que seria um fármaco utilizado para o tratamento da acne. Aí aqui, ó, na posição distal, a gente também consegue evidenciar a presença desse grupo carboxila. Esses ácidos carboxílicos, do ponto de vista estrutural, eles são similares em alguns aspectos a cetonas e a álcools. Então, pela parte da cetona, a gente consegue evidenciar que o carbono da carboxila e o carbono, que é o carbono principal, na verdade, ele tem uma hibridização do tipo sp2. Sendo assim, a gente visualizou lá na aula de hibridização do átomo de carbono que esse estado de hibridização ele possui algumas características. Do ponto de vista estrutural aqui, que a gente vai evidenciar para os ácidos carboxílicos, a gente vem enaltecer a planaridade em relação a esse átomo hibridizado em sp2. Então, o grupo dos ácidos carboxílicos, eles são planos, as ligações adjacentes a ele, mais próximas, também são planas, com ângulos de ligação aproximadamente de 120 graus, que é o ângulo da geometria trigonal planar. Então, a gente consegue observar aqui, ó, para o ácido acético, aqui a gente consegue observar o C-OH, e aqui o carbono lateral, que faz a diferença básica entre os diferentes tipos de ácido carboxílico, seria a presença desse R, quando, como eu mostrei anteriormente, e para aqui para o ácido acético, isso seria um grupo de um carbono, um metil a mais. Então a gente consegue evidenciar, olha, que o ângulo de ligação da ligação específica C-O, que seria essa ligação daqui, ó, essa tríade formada por esses três átomos, ele tem lá, ó, um ângulo de ligação em torno de 119 graus, e o comprimento da ligação carbono-carbono em torno de 152 picômetros. Aqui a gente consegue observar a ligação carbono-carbono-hidroxila, que seria essa daqui, ó, essa ligação CCO, só que da parte agora da hidroxila, que ele também tem uma angulação de 119 graus, e o comprimento da ligação carbono-oxigênio seria algo em torno de 1,25 angstrom. Já a ligação O-C simples OH, que seria esse circuito aqui, esse trajeto aqui, ó, ele tem um ângulo de ligação em torno de 122 graus, e a ligação carbono-hidroxila com um comprimento de aproximadamente 1,31 angstrom. Então, a gente consegue observar que essas ligações aqui, elas estão lá, ó, muito próximas da angulação trigonal planar, que é o estado de hibridização majoritário do átomo de carbono. Só que aquele ângulo de 120 graus é algo muito relativo quando o carbono ele só faz ligações com outro carbono. Então, quando ele vem a fazer uma ligação com outro átomo, devido a diferenças do próprio ponto de vista atômico mesmo, esses comprimentos eles podem variar um pouco, mas eles não perdem a essencialidade da angulação, que é característica desse estado de hibridização sp2. No entanto, aqui, em relação ao comprimento da ligação, a gente consegue evidenciar que existem algumas diferenças. Por exemplo, aqui a ligação carbono-carbono, que seria essa daqui representada, eu tenho, por exemplo, um comprimento de 1,52. Já essa ligação aqui, carbono-oxigênio, através de uma dupla ligação, eu tenho um comprimento de 125 picômetros, ou 1,25 angstrom. Já essa ligação carbono-oxigênio da hidroxila, ela é um pouco maior de 1,31 angstrom. Então, a gente consegue observar, olha, que a diferença em relação a esses comprimentos se dá basicamente como é que o átomo de carbono central, aqui da carboxila, ele se encontra ligado a outros átomos. Aqui eu tenho um carbono ligado a outro carbono que possui um estado de hibridização sp3. Então, a gente consegue evidenciar que o comprimento dele é maior devido a essa ligação daqui, de fato, se dar com um átomo hibridizado em sp3. No entanto, esse oxigênio daqui, ele também está hibridizado em sp3, só que ele possui características químicas diferentes do átomo de carbono. Então, a ligação ela dá uma encurtada, ela passa de 1,52 angstrom e passa a ser de 1,31 angstrom. Já aqui, ó, a ligação carbono-oxigênio, através de uma dupla ligação, se dá em dois átomos que estão hibridizados em sp2. E a gente visualizou lá na aula de hibridização que quanto maior for o caráter S, no caso desse estado de hibridização, os núcleos tendem a estar mais próximos e o comprimento da ligação ele também diminui. Então, se eu tenho dois átomos que estão no mesmo estado de hibridização,
essa ligação deve ser um pouco menor do que para aqueles que se encontram com diferentes tipos de hibridização. Esse carbono aqui, por exemplo, é sp2, mas esse é sp3 e esse oxigênio também é sp3. Então, essas ligações aqui, elas tendem a ser ligeiramente maiores e essa daqui ela tende a ser ligeiramente menor devido ao estado de hibridização. Então, além dessa similaridade com as cetonas devido à presença da carbonila, os ácidos carboxílicos também têm uma similaridade com os álcools devido à presença da hidroxila. Então, a gente diz que a fusão da carbonila com a hidroxila gera o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, que seria a carboxila. Então, carboxila nada mais é do que carbonila mais hidroxila. Os ácidos carboxílicos, eles fazem parte de uma função orgânica, na verdade, eles são uma função orgânica que eles são consideradas como sendo estruturas bases para outros compostos que estão relacionados aos ácidos carboxílicos, que é o que a gente chama de compostos de acila ou derivados de ácidos carboxílicos. A gente visualizou agora há pouco que um ácido carboxílico ele é caracterizado por uma ligação com uma carbonila e uma hidroxila. A presença dessa funcionalidade aqui, o que a gente chama de funcionalidade acil ou acila, que é uma parte desses ácidos carboxílicos, podemos obter outras estruturas. Então, a partir de ácidos carboxílicos, existem os seus derivados. Então, através de reações químicas específicas que acontecem no esqueleto dos ácidos carboxílicos, esses podem ser interconvertidos em outras funções, que são os compostos de acila ou os derivados de ácidos carboxílicos. Como é que seria isso? Quem seriam, na verdade, essas funções derivadas dos ácidos carboxílicos? A primeira funcionalidade seria o cloreto de acila, ou o cloreto de ácido, que seria do ácido carboxílico, que nada mais é do que, olha, a substituição da hidroxila por um átomo de cloro. E a gente vai visualizar, quando estivermos falando sobre reações químicas lá na disciplina do semestre que vem, que dentre todos os derivados de ácidos carboxílicos, esse cloreto de acila ele seria o mais reativo, ou seja, ele é mais fácil de reagir com substâncias que são nucleofílicas do que com outros compostos que são derivados dos ácidos carboxílicos, e o porquê a gente vai entender essa reatividade posteriormente. Aí aqui a gente tem uma outra funcionalidade que seria o anidrido de ácido. Notem que aqui eu tenho uma fixação do grupamento acila, e aqui eu tenho diretamente ligado ao carbono que seria a hidroxila, uma funcionalidade que é derivada da função éster. Então a gente vai conhecer daqui a pouquinho a função éster, mas ela é caracterizada basicamente pela presença de um oxigênio ligado a uma carbonila. Então, isso daqui seria responsável por uma funcionalidade derivada de ácido carboxílico chamada de anidrido de ácido. Uma outra função seria um tioeste. O prefixo tio dentro da química orgânica é relativo à presença de enxofre em compostos. Então, um átomo de enxofre diretamente ligado a um grupo alquil, e esse átomo de enxofre também ligado através de sua outra valência ao grupo acil ou acila, caracterizaria uma função tioéster. Já a função éster, ela seria, ao invés dela ser sulfurada, ela é oxigenada. Então, eu tenho um oxigênio ligado a um grupamento alquil e a acila. Um outro composto que é derivado de ácido carboxílico, muito embora não tenha a presença da função acila, seria uma nitrila, que seria um grupamento alquil diretamente ligado a um carbono tripla N. Isso é uma nitrila. E, por fim, as amidas, aqui os diferentes tipos de amidas, que são caracterizadas pela inserção de um átomo de nitrogênio ao carbono da acila. Só que esse nitrogênio, como a gente sabe, é uma espécie trivalente, então ele faz 3 ligações. Uma das ligações está diretamente já associada ao átomo de carbono da acila. Então, existem outras 2 possibilidades de valência para esse átomo de nitrogênio. Então, ele pode ser uma amida sem nenhuma substituição, com 2 átomos de hidrogênio. Uma não substituição na química orgânica, a gente correlaciona diretamente com a ausência de qualquer outro grupo. E para poder satisfazer a valência, essas ligações elas são completadas com átomos de hidrogênio. Então, se não tem nada, são 2 hidrogênios, essa amida ela é não substituída.
Já aqui eu tenho uma substituição. Então eu chamo de amida N substituída, porque ela só foi substituída uma vez. Já essa outra amida daqui, ó, notem que os dois hidrogênios foram substituídos por dois grupamentos. Então, aqui eu tenho uma amida NN dissubstituída, para enfatizar que as duas substituições foram feitas no átomo de nitrogênio. Quando a gente chegar na função amida, que seria nossa próxima aula, aí a gente destrincha isso bem direitinho. Mas aqui a gente também consegue visualizar, olha, que as amidas, independente do seu padrão de substituição, também são substâncias que são derivadas dos ácidos carboxílicos, certo? Vou falar agora um pouco sobre a nomenclatura dessas funções. Então, assim como a gente visualizou para as outras funcionalidades até agora vistas, os ácidos carboxílicos eles também têm nomes comuns e nomes sistemáticos. Inicialmente, por falar sobre a nomenclatura sistemática que é adotada pela IUPAC, para ácidos carboxílicos a gente vai seguir aquela mesma regrinha de colocar o prefixo, o infixo e o sufixo. Para a função ácido carboxílico, o sufixo vai ser a palavrinha oico, que é derivado, que é relativo aos ácidos carboxílicos. Só que além de constituir essa nomenclatura por prefixo, infixo e sufixo, e no caso o sufixo dos ácidos carboxílicos e o PAC, sistematicamente falando, seria oico, adicionalmente, essa nomenclatura tem que vir precedida pela palavra ácido. Então vai ser sempre ácido, prefixo, infixo e sufixo, certo? Como a gente visualizou em relação à função aldeído, quando ela for a função principal, o carbono da carbonila lá do aldeído é o carbono 1 sempre, porque a gente visualizou que a função aldeído seria uma função presente na extremidade. Então, ele sempre vai ser o carbono 1, caso o aldeído seja a função principal. Igualmente, aqui nos ácidos carboxílicos, se essa funcionalidade dela for a função principal, que vai ser, na maioria dos casos, é porque a função ácido carboxílico ela prevalece por todas as outras funções, sobre todas as outras funções, e, igualmente, esses aldeídos, os ácidos carboxílicos, em sua estrutura, ele já tem, para o carbono que delimita a funcionalidade dessa função orgânica, ele já tem 3 valências comprometidas. 2 valências com o átomo de oxigênio, da carbonila, e 1 valência com o oxigênio da hidroxila. Então, só fica faltando 1 valência para poder completar a tetravalência do átomo de carbono. Sendo assim, todos os ácidos carboxílicos sempre serão encontrados também na extremidade de uma cadeia carbônica. Sempre vão ser encontrados em uma extremidade. E como ele é a função principal por sobre todas as outras funções, a esse carbono da carboxila, sempre vai ser atribuído o número 1, caso existam outras coisas que precisam ser nomeadas e numeradas a partir da sistemática que a IUPAC ela estabelece. Então, inicialmente, aqui a gente tem esse exemplo, olha, onde a contabilizar pelo carbono 1 da carboxila, eu vou eleger a cadeia carbônica principal. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não seria para baixo, ó, porque só seria 5 carbonos. Então, a cadeia carbônica principal, ela é principal, ela tem a mesma definição para qualquer funcionalidade. Seria aquela cadeia que englobe o grupo funcional principal para aquela função que eu estou estudando e que também contenha a maior quantidade de carbonos em sequência. Então, aqui, para esse primeiro exemplo, eu tenho um total de 6 átomos de carbono. Só que eu tenho, fora da cadeia carbônica principal, a presença de uma ramificação de um único carbono que a gente já aprendeu a chamar de metil. Então, essa substância aqui seria o ácido, uma vez que toda a nomenclatura de um ácido carboxílico deve vir precedido pela palavra ácido. 4-metil, porque a gente aprendeu também que a gente nomeia tudo o que vem antes de nomear prefixo, infixo e sufixo, a gente nomeia tudo o que está fora dessa cadeia principal. Então, no caso aqui, o 4-metil, cadeia principal com 6 carbonos, prefixo X, cadeia principal totalmente saturada, infixo AN, e sufixo relativo à função orgânica principal, que seria ácido carboxílico, no caso aqui, oico. Certo? Aí aqui a gente também tem a mesma coisa, começando a partir dessa extremidade, que seria a carboxila.
a cadeia principal vai contemplar um total de 8 átomos de carbono. Só que lá no carbono 3, olha, ficou algo do lado de fora, que a gente chama de ramificação, e essa ramificação é uma ramificação de 2 átomos de carbono. Sendo assim, o nome desse composto, segundo a IUPAC, seria o ácido 3-etil-octanoico. Aqui a gente também tem o mesmo exemplo, só que a gente deu uma variada agora um pouco. Ao invés de uma ramificação, colocamos uma insaturação. Então, cadeia principal, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, e uma insaturação aqui, ó, que parte do carbono 3 em direção ao carbono 4. Sendo assim, o nome desse composto seria o ácido hept, que é o prefixo indicativo dos 7 carbonos presentes na cadeia carbônica principal. En seria o infixo, só que eu tenho que localizar onde é que está essa insaturação, essa dupla ligação. Sufixo oico, relativo à função principal, que no caso seria o ácido carboxílico. E aqui, ó, eu tenho um composto que possui aqui uma cadeia linear, olha, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. No entanto, a gente aprendeu agora que a cadeia principal deve englobar a funcionalidade. E que o carbono da carboxila, ele sempre vai ser o carbono 1. Então, a cadeia principal vai ser essa daqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ser para o outro lado? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz ser para o lado esquerdo ou para o lado direito, uma vez que ele tem a mesma quantidade de carbonos. Então, no caso aqui, ó, eu sequenciando para a esquerda, ficou no carbono 2 uma ramificação de 3 átomos de carbono. Então, aqui o carbono 1 da carbonila, da carboxila, e no carbono 2 uma ramificação de 3 carbonos que a gente chama de propil. Então, esse aqui seria o ácido 2-propil, cadeia principal com 5 carbonos, prefixo pente, cadeia totalmente saturada AN, sufixo oico. Então, o ácido 2-propil pentanoico. Esses ácidos carboxílicos, eles não necessariamente têm que vir somente numa cadeia alifática. Eles podem estar presentes também diretamente ligados a um sistema anelar, sendo eles aromáticos ou não, saturados ou não. Então, todas as vezes que um grupo carboxila estiver ligado a um anel, eles são nomeados utilizando também o prefixo ácido, só que como parte intermediária da nomenclatura, a gente vai nomear o nome do hidrocarboneto em questão. E, posteriormente, atribuir o sufixo carboxílico. Como é que seria esse? Aqui, ó, estaria a funcionalidade principal, que seria o grupo carboxila. Se ele é a funcionalidade principal, o carbono no qual ele está inserido, no caso, no ciclo, ele sempre vai ser o carbono 1. E a partir daí você atribui a numeração para poder conseguir evidenciar a menor numeração possível para as possíveis substituições, as possíveis ramificações ou as outras possíveis funcionalidades que possam ser observadas nessa estrutura. Então aqui, ó, esse carbono daqui, ó, que seria aquele diretamente ligado à carboxila, seria o carbono 1. Girando ou no sentido anti-horário ou no sentido horário, essa posição daqui ela sempre vai ser a 4. Notem, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz eu girar no sentido anti-horário, quanto girar no sentido horário, essa ramificação daqui ela sempre vai aparecer na mesma posição. Então, para poder nomear esse ácido carboxílico que está diretamente ligado a um ciclo, eu vou atribuir a nomenclatura ácido, o nome do hidrocarboneto seguido de carboxílico. Qual seria o nome desse hidrocarboneto? No caso, seria um ciclohexano que possui uma ramificação do tipo metil no carbono 4. Então, seria o 4-metil ciclohexano. Precedendo e sucedendo com ácido e carboxílico, ficaria o ácido 4-metil ciclohexano carboxílico. Já aqui, olha, eu tenho a funcionalidade ácido carboxílico diretamente ligada a um anel de 5 membros, que esse anel de 5 membros é insaturado. A gente aprendeu em cicloalquenos que os carbonos 1 e 2 sempre seriam os carbonos da insaturação sempre seriam os carbonos 1 e 2. Só que aqui, adicionalmente, a gente tem uma funcionalidade principal, que seria o ácido carboxílico. Então, esse carbono daqui, assim como esse,
vai ser o carbono 1 necessariamente. Só que pela nomenclatura de alquenos, a gente aprendeu que o outro carbono necessariamente tem que ser o 2. Então, nesse caso aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho o ciclopente 1-eno. Então, eu vou ter o ácido ciclopente 1-eno carboxílico. Esse 1 daqui, ó, é relativo a onde está iniciando a insaturação. Porque como não necessariamente o carbono 1, ele aqui tinha que ser o da insaturação, porque a função principal seria o ácido carboxílico, eu tenho que indicar onde é que essa insaturação ela está aparecendo. Porque, por exemplo, a insaturação ela poderia estar aqui, ó, entre os carbonos 2 e 3. Mas esse aqui seria o 1, 2, 3. No caso, se a insaturação estivesse aqui, ó, seria o ácido ciclopente 2-eno. Então, para ácidos carboxílicos que estejam ligados a um ciclo insaturado, e que não seja, obviamente, um anel aromático, eu tenho que indicar a presença dessa insaturação, porque a gente visualizou antes que a gente não indicava a insaturação, porque lá seria a funcionalidade principal. Já que não, a funcionalidade principal é o ácido carboxílico, então, secundariamente, eu tenho que indicar onde é que essa insaturação ela está presente, certo? Além das nomenclaturas IUPAC, que são estabelecidas pela nomenclatura sistemática, muitos dos ácidos carboxílicos eles têm nomenclaturas que são usuais, e que essas nomenclaturas comuns, elas podem ser e são aceitas também pela IUPAC. Como, por exemplo, aqui a gente tem um ácido carboxílico de um único átomo de carbônio. Então, ele poderia ser chamado sistematicamente de ácido metanoico, uma vez que met é prefixo para um único carbono. No entanto, o ácido metanóico ele pode ser alternativamente chamado, por uma nomenclatura comum, por uma nomenclatura vulgar, de ácido fórmico. Assim, olha como o ácido acético, o popular conhecido ácido acético, responsável pelo odor de vinagre, ele pode ser chamado, pela nomenclatura sistemática, de ácido etanóico. Aí aqui a gente também tem um ácido carboxílico de 1, 2, 3 carbonos, que é chamado comumente de ácido propiônico, de 4 carbonos, chamado de ácido butírico, e aqui, ó, quando o grupo carboxila estiver ligado ao benzeno, ele vai ser comumente chamado e muito mais chamado de ácido benzoico. No entanto, a gente poderia estabelecer uma nomenclatura igualmente a gente estabeleceu aqui anteriormente. O nome disso aqui não é benzeno, eu posso chamar o ácido benzoico de ácido benzeno carboxílico, que é um indicativo da presença da carboxila nesse sistema anelar. Então, o ácido benzoico, que é uma nomenclatura comum, ele pode ser chamado sistematicamente, como a IUPAC recomenda, de ácido benzeno carboxílico, certo? Os ácidos carboxílicos, eles são encontrados variando a multiplicidade de quantas funcionalidades carboxilas podem ser encontradas nessas estruturas. Então, as substâncias que contêm 2 ácidos carboxílicos, 2 grupos carboxilas na sua estrutura, elas são nomeadas a partir daquele esqueleto que falamos anteriormente, só que o sufixo, ao invés de ser somente oico, ele vai ser indicativo da multiplicidade de quantas vezes aquele ácido ele vem aparecer, aquela função ela vem aparecer. No caso de 2 ácidos carboxílicos, ele vai receber um sufixo chamado de dioico. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, a gente tem o ácido pentano dioico. Então, a gente dá o nome relativo ao hidrocarboneto e sucede o nome desse hidrocarboneto com o sufixo indicativo à quantidade de funcionalidades. No caso, o ácido pentano dioico. Aqui a gente tem, ó, 2 grupos ácidos carboxílicos. E essa cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, seria o octano dioico, o ácido octano dioico. Só que eu tenho, ó, fora da cadeia principal, uma ramificação de 1 carbono e uma ramificação de 2 carbonos, um grupo metil e um grupo etil. Então, a gente tem que numerar essa cadeia carbônica necessariamente. Então, quando a gente vai numerar, olha, 1, 2, 3. Isso se eu numerar da direita para a esquerda.
Se eu numero da esquerda para a direita, a primeira ramificação aparece nos carbonos 1, 2, 3. Ou seja, as ramificações elas aparecem equidistantes à funcionalidade principal, uma vez que qualquer um dos dois ácidos carboxílicos ele pode ser a extremidade 1, ele pode ser o carbono 1. Então, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, a primeira ramificação sempre vai aparecer no carbono 3 para esse exemplo. Então, a gente vai atribuir a segunda regra de numeração para cadeias que possuem ramificações, que é dar a numeração menor para a ramificação que tiver prioridade em relação à ordem alfabética. Como as duas ramificações aqui são metil e etil, etil tem preferência alfabética sobre metil, logo eu vou dar a prioridade para a menor numeração a esse grupamento etil. Então, eu vou começar a numerar essa cadeia carbônica a partir da extremidade da direita. Numerando a partir da direita, eu tenho os carbonos 1, 2, 3, com o grupo etil, 4, 5, 6, com o grupamento metil. Sendo assim, o nome desse composto seria o ácido 3-etil, 6-metil, octano dioico, certo? Então, a nomenclatura de ácidos dicarboxílicos, ela é feita dessa maneira como a gente acabou de visualizar. Só que, além disso, esses ácidos dicarboxílicos, esses diácidos, eles também possuem nomes que são comuns, que são aceitos pela IUPAC, assim como a gente acabou de visualizar no slide anterior. E essas nomenclaturas comuns, essas nomenclaturas vulgares, elas são, por muitas vezes, as únicas que são utilizadas até mesmo por grandes indústrias que fabricam esses insumos ativos para a síntese de outros compostos. Então, é interessante a gente ter noção do que é que essa nomenclatura comum ela quer dizer em relação à sua estrutura, uma vez que, na maioria das vezes, não dá para poder a gente fazer essa correlação do nome comum com a estrutura que é decretada pela IUPAC. Então, vocês têm que ter noção de como é que essas nomenclaturas elas podem estar se apresentando e tentar imaginar como é que seria a estrutura química a partir do nome comum, a partir do nome vulgar. Então, por exemplo, todos os exemplos aqui são de ácidos dicarboxílicos, só que eles vão variar em relação à quantidade de carbonos que estão constituídos esses ácidos dicarboxílicos. No caso aqui, a gente tem um ácido dicarboxílico com 2 átomos de carbono. 1, 2. E a esse tipo de ácido dicarboxílico a gente chama vulgarmente, comumente, de ácido oxálico. Ou, pela nomenclatura sistemática, o ácido etano dioico. Já aqui a gente tem um ácido de 1, 2, 3 carbonos, que seria comumente chamado de ácido malônico ou, pela IUPAC, sistematicamente, de ácido propano dioico. Já aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, comumente chamado de ácido succínico ou ácido butano dioico. E aqui, com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o ácido glutárico ou, pela sistemática IUPAC, ácido pentano dioico. Então, gravem, essa a única coisa que eu tenho para dizer. 2 carbonos de um ácido dicarboxílico, ácido oxálico. 3 carbonos malônico, 4 carbonos succínico, 5 carbonos glutárico. O ácido glutárico, em relação à nomenclatura que é usualmente utilizada, ele é pouco utilizado, mas a gente vai ver algumas coisas, vocês vão visualizar isso em outras disciplinas, se é que já não visualizaram na bioquímica, não sei, que existem, por exemplo, o malonato, que existe o succinato, que existe o glutarato. Então, tudo isso é derivado desses ácidos dicarboxílicos e são amplamente empregados até em outras literaturas. Então, vocês têm que ter ciência dessa nomenclatura alternativa. Então, ácidos dicarboxílicos, 2 carbonos, oxálico, 3 carbonos, malônico, 4 carbonos, succínico, 5 carbonos, glutárico, certo? Então, gravem. Quando a gente encontra não mais somente a função ácido carboxílico como sendo a função principal, e encontra outras funcionalidades, a gente cai na ordem de preferência em relação a essas nomenclaturas para saber quem é que vai ser prioritária sobre quem. E no caso dos ácidos carboxílicos, a gente sempre vai colocar como prioridade
a própria função ácido carboxílico. Ela sempre vai ser preferencial por sobre todas as outras funções. Então, encontrou um misto que tem aldeídos e ácidos carboxílicos, preferência ácido carboxílico. Tem um álcool e tem um ácido carboxílico, preferência pelo ácido carboxílico. Então, sempre a preferência da nomenclatura vão ser para as funções carboniladas. Se dentre as funções carboniladas existir um ácido carboxílico, ela sempre vai ser preferencial por sobre todas as outras. Então, aqui a gente tem um primeiro exemplo onde eu tenho um ácido, uma função ácido carboxílico diretamente ligada a um anel. Então, a gente vai proceder com aquele nome que a gente aprendeu agora há pouco. Ácido, nome do hidrocarboneto, com suas substituições, caso haja, seguido da palavra carboxílico. Então, aqui no caso, olha, a gente visualizou que o carbono da carboxila, o carbono que está ligado à carboxila no anel, sempre vai ser o carbono 1, e eu tenho ramificações do tipo metil, e aqui eu tenho uma outra função, que seria uma função éter. Notem aqui que eu tenho um oxigênio ligado a um carbono e ligado a outro carbono. Entre carbonos, éter como função orgânica. E a gente visualizou que relacionamos a função éter como um grupo alcox. E esse grupo alcox seria um grupo alcox de um único carbono. Logo, eu tenho um metóx. Então, eu tenho um metóx como substituição, como função secundária, e tenho um metil como ramificação. A numeração ela tem que ser feita em ordem alfabética. A função principal é o ácido carboxílico, tudo o que vir posteriormente é função secundária. Então, para poder numerar, eu vou numerar de acordo com a ordem alfabética, e não com ordem de prioridade igual a gente estabeleceu anteriormente. A prioridade só é para poder saber de onde eu começo a contabilização e quem seria a minha função principal. O restante é restante perante essa função principal. Então, aqui eu tenho um metóx e um metil. Pela ordem alfabética, um metil aparece antes do metóx. É met, então todos eles estão lá iguais até o T, só que no metóx eu tenho um O e no metil eu tenho um I. I aparece antes que O, então ele é preferência. Então eu vou numerar a cadeia carbônica a partir da menor numeração dada para esse grupamento metil. No caso, 2 para ele e 5 para o metóx. Sendo assim, esse aqui seria o ácido, 2 metil, 5 metóxi, ciclohexano, carboxílico. Certo? Aí aqui eu tenho um outro exemplo, misturando uma funcionalidade ácido carboxílico. Notem que aqui eu tenho uma carboxila e aqui eu tenho uma carbonila. Lembrem-se que eu falei que para a funcionalidade aldeído, o que caracteriza essa função seria uma carbonila ligada a um hidrogênio. Muito embora aqui não esteja representado o hidrogênio, vocês têm que ter ideia que nessa forma de representação de cadeias carbônicas, o que não está sendo evidenciado para poder completar a tetravalência do carbono seria um átomo de hidrogênio. Aqui eu consigo evidenciar para o carbono 1, 2, 3 ligações. Falta uma, a quarta é com hidrogênio. Sendo assim, isso aqui seria uma carbonila de um aldeído, mas que é uma carbonila qualquer, como função secundária. Aprendemos na última aula que, independente se a carbonila é de um aldeído, ou se é de uma acetona, ou se a gente vai ver daqui a pouquinho de um éster, a gente sempre trata carbonilas como um grupamento oxo. Nessa cadeia daqui, eu tenho a carboxila como sendo carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui seria o ácido, 5-oxo, para poder indicar a presença da carbonila, e venho com o prefixo, infixo e sufixo. Pente indicativo de 5 carbonos da cadeia principal, a N totalmente saturada, oico, sufixo indicativo da função ácido carboxílico. Aqui, eu tenho uma função álcool e uma função hidroxila, que seria de um fenol. No entanto, a gente já aprendeu em outras aulas que todas as vezes que tiver uma hidroxila ligada a um benzeno, eu posso alternativamente chamar esse composto de fenol, a menos que eu tenha uma função que seja prioritária em relação ao que seria a função álcool. Caso exista, como existe aqui, eu tenho uma funcionalidade ácido carboxílico, a função fenol, no caso aqui, o hidroxibenzeno, ele vai ser função secundária. Então, esse aqui vai ser o carbono 1,
Como eu posso chamar isso aqui, ó, de ácido benzoico, como eu havia falado, esse ácido aqui é o 4-hidroxibenzoico, porque, olha, a hidroxila da função álcool, da função fenol, da função enol, o que seja, a gente sempre relaciona como sendo um grupo hidroxi. Então, eu tenho o hidroxibenzeno, o ácido 4-hidroxibenzoico ou para-hidroxibenzoico, ou eu posso chamar também pela nomenclatura sistemática, que seria o ácido 4-hidroxibenzeno carboxílico, ou para-hidroxibenzeno carboxílico. Então, tanto faz a nomenclatura sistemática quanto a nomenclatura comum. Aqui, ó, eu tenho um misto de várias funções. Eu tenho um organoaleto, aqui eu tenho uma acetona. Notem que é diferente dessa função aqui de cima, ó, que eu tenho a carbonila entre átomos de carbono. Então, aqui caracteriza a carbonila de uma cetona. Então, eu tenho o organoaleto, tem uma função ácido carboxílico e tem aqui ó, um grupamento alquil, um hidrocarboneto. Então, funcionalidade principal, ácido carboxílico. Numerando a partir da carboxila para poder obter uma maior numeração possível, maior quantidade de carbono possível, eu tenho aqui, ó, 6 átomos de carbono na cadeia principal. Fora da cadeia principal ficou o quê, ó? Ficou uma ramificação, um grupo alquil de 2 carbonos, que a gente chama de etil. Tem aqui, ó, o átomo de cloro do organoaleto, que a gente chama pelo próprio nome do aleto, que seria cloro. Aqui eu tenho uma carbonila como função secundária. No caso, a gente vai nomear ela como sendo oxo. E aqui a gente tem uma ramificação de 5 carbonos cíclica de um hidrocarboneto, que seria chamada de ciclopentano. Como a gente atribui o sufixo -io para ramificações, a gente tem um grupamento ciclopentil. Então, só é colocar agora todo mundo em ordem alfabética para poder descrever a nomenclatura. Ficaria o ácido 3-ciclopentil, C de ciclopentil primeiro, 4-cloro, Cl vem depois, 2-etil, 5-oxo, prefixo indicativo de 6 carbonos, X, cadeia totalmente saturada, AN, sufixo indicativo do ácido carboxílico, oico. Então, esse aqui seria o ácido 3-ciclopentil, 4-cloro, 2-etil, 5-oxo, hexanoico. Aqui, só para poder a gente relembrar, ó, só para poder a gente não esquecer, na verdade, o ácido carboxílico, ele foi inserido aquela sequência que a gente já tinha estipulado na nossa última aula como sendo a prioridade por sobre todas as outras funções. Então, não é que apareceu um ácido carboxílico, secundariamente eu vou ter que numerar preferencialmente o aldeído. Não. O ácido carboxílico ele é preferencial sobre tudo que vem depois. Então, tudo isso aqui é função secundária. Eu vou relatar o aparecimento dessa função secundária por ordem alfabética, não por ordem de prioridade de funções. A prioridade da função só é para poder saber quem é a função principal e como é que eu vou iniciar a contagem dessa cadeia carbônica. Então, notem que esse aqui foi um exemplo super claro. Eu tenho, por exemplo, aqui um ácido carboxílico que seria, posteriormente, como principal, a função cetona. E a função cetona veio aparecer aqui, ó, lá no finalzinho em relação à numeração. Então, não é isso. A prioridade é só para saber quem é a principal. Achou a principal, o restante tudo é função secundária a essa função principal. Ok? Então, encerramos a parte de nomenclatura, vamos agora falar sobre propriedades. E assim como álcoois, os ácidos carboxílicos, eles têm algumas propriedades que são também particulares e um pouco mais extensas do que a gente costumeiramente vê em relação às outras funcionalidades. Então, inicialmente, por falar sobre o ponto de ebulição, a gente vem evidenciar qual é o tipo de força intermolecular que a gente evidencia entre esses ácidos carboxílicos. Então, se a gente for pegar aqui, ó, esquematicamente, a estrutura de um ácido carboxílico, a gente vai perceber aqui, ó, a cadeia lateral, que é o que vem a dar diferença para esse ácido carboxílico, que, a princípio, a gente não vai levar em consideração, a carbonila e a hidroxila. Então, a gente consegue evidenciar ó, que essa ligação carbono-oxigênio é uma ligação polarizada, ela forma polos espontâneos, a ligação é uma ligação polar. Então, como o carbono é menos eletronegativo do que o átomo de oxigênio, o oxigênio drena a nuvem eletrônica do carbono para si
criando um momento dipolar positivo, um momento dipolar negativo, um momento de dipolo rico em elétrons. Já aqui, ó, a outra porção, que é o que a gente vai chamar a atenção nesse caso, seria a hidroxila. Então, a ligação oxigênio-hidrogênio também é uma ligação polarizada. Então, eu consigo evidenciar que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, drena a nuvem eletrônica do hidrogênio para si, criando neste átomo de hidrogênio uma baixa densidade eletrônica, ou seja, criando um momento dipolar deficiente de elétrons. Aí aqui eu esquematizei outro grupo funcional de um ácido carboxílico. E notem, olha, que eles estão unidos por um aceptor de ligação de hidrogênio, doador de ligação de hidrogênio, doador de ligação de hidrogênio, aceptor de ligação de hidrogênio. Eu tenho dois pontos de interação entre moléculas de ácidos carboxílicos e essas duas interações, esses dois sítios de interação são responsáveis por duas forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Então, quando a gente observa esses ácidos carboxílicos, eles formam espécies diméricas, ou seja, eles estão lá, ó, interagindo aos pares através de dois pontos de interação. Esses dois pontos de interação seriam o oxigênio da carbonila de um ácido carboxílico com o hidrogênio da hidroxila de outro, assim como o hidrogênio da hidroxila de um com o oxigênio da carbonila do outro, ambas as interações sendo do tipo ligação de hidrogênio. Devido a essa característica que os ácidos carboxílicos têm de formar duas ligações de hidrogênio, dois sítios de interação através de ligação de hidrogênio com outras moléculas de ácidos carboxílicos, isso justifica a forte interação entre essas moléculas e os seus elevados pontos de ebulição. Uma vez que a gente tem uma força de atração relativamente forte, e aqui a gente tem dois sítios dessa mesma interação forte, seria mais difícil essas moléculas elas se desunirem, elas se desencontrarem para poder elas entrarem em ebulição. Ou seja, transformando isso, trocando isso em miúdos. Como essas moléculas estão mais fortemente traídas, eu vou precisar de mais energia para poder separá-las. E essa energia, do ponto de vista em relação à temperatura, à ebulição, eu falo sobre altas temperaturas para poder esses ácidos carboxílicos entrarem em ebulição. Então aqui a gente tem um comparativo, olha, de moléculas de ácido acético e, em paradoxo, moléculas de etanol. Ambos, as funções orgânicas, elas possuem como força intermolecular característica a ligação de hidrogênio, tanto o ácido acético, que seria um ácido carboxílico, e o etanol, que seria um álcool, eles possuem como pontos, como forças intermoleculares características entre essas moléculas, como sendo a ligação de hidrogênio. Só que moléculas de álcool só fazem uma interação de ligação de hidrogênio por vez. Já as moléculas de ácido acético fazem duas. Então, muito embora a força intermolecular ela seja a mesma, a quantidade dessas forças intermoleculares ela reflete diretamente no ponto de ebulição. Então, como cada molécula de ácido acético tem dois sítios de interação, o ponto de ebulição de ácidos carboxílicos são maiores do que a de álcools devido a essa intensidade da interação. Quanto mais intensa, mais difícil delas se soltarem e o líquido ele entrar em ebulição. Iniciando o quesito solubilidade, esses ácidos carboxílicos, assim como álcools de baixo peso molecular, de baixas cadeias carbônicas, interagem com a água, ou seja, eles têm miscibilidade em água, os ácidos carboxílicos de baixo peso molecular. Eles são miscíveis em água porque eles conseguem ser solvatados pela água. Eles conseguem interagir com a água através de ligações de hidrogênio. Então, se eu esquematizasse aqui um ácido carboxílico, que aqui é uma molécula de água, a molécula de água estaria interagindo com essa molécula do ácido carboxílico igualmente. Então, se há interação, há solvatação, no caso com a água, há miscibilidade. Então, ácidos carboxílicos de baixo peso molecular, de baixa cadeia carbônica, são miscíveis em água. No entanto, se essa cadeia carbônica ela for aumentada, assim como em qualquer outra função orgânica, o caráter lipofílico
como eu só falo de carbonos e hidrogênios, o caráter lipofílico ele vai se acentuar e a solubilidade aquosa ela tende a diminuir. Só que para ácidos carboxílicos existe uma maneira dessa solubilidade ela continuar aumentada mesmo quando eu me refira a ácidos carboxílicos de cadeia carbônica longa. Isso é quando esses ácidos carboxílicos eles são transformados nos seus sais de carboxilatos. Então, a formação de sais carboxilatos são uma alternativa eficaz para poder aumentar a solubilidade em água de ácidos carboxílicos que, por hora, são parcialmente solúveis ou são até mesmo insolúveis em água. A nomenclatura desses sais é dada fazendo a substituição do sufixo oico da nomenclatura sistemática ou do sufixo ico da nomenclatura comum pelo sufixo ato, ou seja, aqui a gente tem um exemplo ó, do ácido acético, além da exclusão da palavra ácido, tá? A gente tem um exemplo aqui do ácido acético. O sal que é derivado desse ácido acético é chamado de acetato. Então, eu troquei o prefixo ico o sufixo ico pelo sufixo ato para poder dar menção, fazer alusão que agora eu não estou mais me referindo ao ácido carboxílico, e sim ao seu sal correspondente. Só que um sal é uma espécie iônica, então ele sempre vai ser um sal de um metal. E é isso que as reações elas dizem. Quando a gente vai preparar um sal de um ácido carboxílico, ácidos carboxílicos, a gente vai ver pela outra propriedade deles, que eles são substâncias ácidas, óbvio, ou seja, eles têm um hidrogênio lábil. E o hidrogênio lábil, que seria um hidrogênio com ligação fraca, seria basicamente esse daqui, ó, que está diretamente ligado ao oxigênio da hidroxila. Então, se esse hidrogênio ele é ácido, muito embora ele seja fracamente ácido, eu posso utilizar uma base para poder, um ácido, quando reage com a base, forma um sal mais água. Então, a partir desse ácido carboxílico, eu posso reagir com um sal, que seria um hidróxido de metal alcalino ou um bicarbonato também de metal alcalino, pode ser potássio ou sódio, são os mais utilizados, e formar um sal e água. No caso, o sal vai ser o sal carboxilato, o sal derivado do ácido carboxílico. Então, olha, notem que aqui, ó, essa porção daqui, ó, do hidróxido, caso fosse utilizada essa base, foi responsável pela abstração do próton. Notem que ficou aqui, ó, o anel, o fenil, a carbonila e o oxigênio negativo. Para todo ânion existe um cátion como um contraíon para poder o composto iônico ele ser mencionado. No caso aqui eu tenho, ó, antes o ácido benzoico e a nomenclatura do sal desse ácido benzoico, como foi utilizada aqui uma base contendo sódio, seria o benzoato de sódio. Então a gente sai de um composto que é insolúvel em água e a gente vai para um composto que é solúvel em água. E essa solubilidade aumentada, ela se dá especificamente pela formação de um sal. Esse sal, como todos os sais, eles são compostos iônicos, e esses compostos iônicos, eles têm grande afinidade por água, porque a gente sai de um sítio de interação íon, um sítio de interação dipolo-dipolo, já que a gente está falando sobre interação com a água, então ela forma dipolos, muito especificamente ligação de hidrogênio, só que a gente passa desse tipo de interação, que é uma interação não iônica, que são mais fracas, e passa para uma interação que é iônica, no caso aqui, ó, entre o sal, que é iônico, e a água, que é molecular. Então fica um tipo de interação íon-dipolo. E a gente visualizou lá na primeira aula, não lembro, na aula prática de solubilidade, que essas interações, dependendo da força, eu poderia aumentar a solubilidade. Então, por exemplo, se eu tenho moléculas que interagem através de dois polos somente, elas têm uma solubilidade X. Se eu tenho moléculas que interagem a partir de duas ligações de hidrogênio, essa afinidade ela já aumenta, porque a interação era mais forte. Se eu tenho entre espécies iônicas, a afinidade ela é muito maior. Então, teve um caráter iônico,
a afinidade com uma outra substância, iônica ou não, no caso a água não é iônica, ela fica ainda com uma interação, uma intensidade maior. Então, eu consigo aumentar a solubilidade aquosa de ácidos carboxílicos quando eu transformo nos seus respectivos sais carboxilatos, porque agora a força intermolecular ela saiu de uma dipolo-dipolo, que seria, no caso, ligação de hidrogênio, por uma interação do tipo íon-dipolo. E essa interação do tipo íon-dipolo que acontece entre o sal do ácido carboxílico e a água, ela é muito mais intensa. Se a interação é maior, quer dizer que a água está solvatando com uma maior intensidade. Se a água solvata mais, a solubilidade aumenta, certo? E a nossa última propriedade seria a acidez. Então, os ácidos carboxílicos, eles são substâncias ácidas, só que eles são substâncias fracamente ácidas. Quando os ácidos carboxílicos eles estão em contato com a água, eles se dissociam, uma reação daquelas que a gente viu lá na química analítica, se dissocia e forma cátions hidrônios e ânions carboxilatos. Os mesmos carboxilatos que a gente acabou de visualizar aqui agora há pouco. Só que isso aí é quando a gente coloca um ácido em uma solução aquosa e uma pequena parcela consegue se dissociar, liberando essa parte positiva, que seria o H+, H+ em solução seria cátions hidrônio, e o ânion, que seria a base conjugada do ácido carboxílico, no caso, o ânion carboxilato. Esses ácidos carboxílicos, eles têm baixa acidez, ou seja, eles se dissociam fracamente. Logo, a gente vê ó, que o Ka desses ácidos é na faixa de 10⁻⁴ a 10⁻⁵, ou seja, o pKa varia entre 4 e 5. Essas substâncias, portanto, são substâncias fracamente ácidas. O ácido acético, por exemplo, ela tem um Ka de 1,75 vezes 10⁻⁵. O pKa, portanto, 4,76, só vai fazer ó, menos o logo de Ka, a gente vai chegar nesse valor. E pelo valor de Ka, a gente consegue evidenciar ó, que menos 0,1% das moléculas vão estar dissociadas. Ou seja, a capacidade de gerar prótons em solução por ácidos carboxílicos ela é muito baixa, mas eles são considerados substâncias ácidas sim. Então, o ácido acético é uma substância fracamente ácida, ele altera o pH, diminuindo o pH, porém essa diminuição não é tão efetiva, mas ocorre essa característica para os ácidos carboxílicos. No entanto, isso aí seria o geral dos ácidos carboxílicos serem considerados como sendo ácidos fracos. Mas essa acidez ela pode sofrer interferência de alguns critérios. E que critérios são esses? Inicialmente, vamos falar sobre ácidos carboxílicos que possuem grupos retiradores de elétrons. Então, inicialmente, a gente vai avaliar a quantidade de grupos retiradores de elétrons. Aqui a gente tem ó, o ácido acético, aqui a gente tem um ácido monocloroacético, aqui a gente tem um ácido dicloroacético e aqui a gente tem um ácido tricloroacético. Notem, olha, que a adição de átomos de halogênio, considerem aqui que esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, não é o que falta para poder completar a tetravalência? Se eu substituir um dos hidrogênios por um cloro, essa acidez ela já aumenta. Quanto menor é o pKa, maior é o Ka. Quanto maior Ka, maior a acidez. Não esqueçam disso, tá? Então, notem que, olha, pela adição de um átomo de cloro, um átomo eletronegativo, que seja, essa acidez ela aumenta. Ela passa de 4,36 para 2,86. Se eu adiciono 2 átomos de cloro, a acidez aumenta ainda mais, olha. Notem que o pKa está diminuindo, 2,86, 1,48. E se eu adiciono 3 átomos, eu substituo os 3 átomos de hidrogênio lá do ácido acético para 3 átomos de cloro do ácido tricloracético, esse pKa ele diminui bruscamente. Então, diminuindo o pKa, eu estou aumentando o Ka, estou aumentando a acidez. Então, notem que o aumento da quantidade de grupos retiradores de elétrons aumenta a acidez desse ácido carboxílico. E como é que a gente pode justificar esse aumento da acidez pela inserção de grupos que são eletronegativos? Então, a gente deve sempre prestar atenção naquele conceito de ácido e base conjugada.
Então, se eu tenho uma substância que é classificada como sendo ácido, pego a sua base conjugada para poder analisar, e essa base conjugada é uma base fraca, quer dizer que o seu ácido é um ácido forte. Da mesma forma, como se eu tivesse uma base forte, o seu ácido conjugado seria um ácido fraco. Então, a gente vai entender como é que a acidez desses ácidos carboxílicos ela é influenciada pela adição de grupos eletronegativos, pela estrutura da sua base conjugada. Então, aqui a gente tem o acetato, aqui a gente tem o cloroacetato, o monocloroacetato, o dicloroacetato e o tricloroacetato. Notem que o que caracteriza uma substância básica é a presença, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, né, é a presença de par de elétrons livres ou excesso eletrônico. Então, o excesso eletrônico está aqui localizado no átomo de oxigênio, certo? Só que aqui, no ácido acético, eu não tenho para onde essa carga ela deslocar. Não tem ninguém quem desloque essa carga negativa, ou seja, a carga negativa está mais concentrada nesse átomo de oxigênio. Já nas substituições que a gente evidencia por 1, 2 ou 3 grupos eletronegativos, a gente tem um grupo que está lá retirando elétrons através de um efeito eletrônico que a gente chama de efeito indutivo. Então, é um efeito indutivo retirador de elétrons, ou um efeito indutivo negativo. Notem que a adição desse grupo, ela desestabiliza, desloca, na verdade, a carga negativa em direção a esse grupo que é mais eletronegativo. Isso quando eu tenho um grupo eletronegativo. Quando eu tenho dois, a carga negativa está mais dissipada ainda, porque eu tenho dois grupos que retiram a carga negativa desse átomo de oxigênio. Já quando eu tenho 3 átomos de cloro, aqui exemplificados, essa carga negativa está mais dissipada ainda. Então, quanto maior a dissipação da carga negativa, quer dizer que essa carga ela não está concentrada, ela está mais deslocada. Se ela não está concentrada em um único átomo, a basicidade, que seria o critério em questão, ela é acentuada. Se eu tenho aqui uma alta concentração, uma alta densidade eletrônica em um único átomo, a base ela é muito forte. A partir do momento que essa carga negativa começa a ser estabilizada, ela consegue ser dissipada, eu tenho uma diminuição dessa basicidade. Então, com um átomo de cloro, há uma dissipação uma vez mais do que sem nenhum átomo de cloro. Com 2 átomos de cloro, há uma maior dissipação quando anterior. Com 3 átomos de cloro, a dissipação é muito maior. Quer dizer, que essa base daqui, essa carga, ela não está localizada no átomo de oxigênio. Ela está bem deslocalizada. Quanto maior a deslocalização, maior a estabilização. Ou seja, a base é muito fraca. Se a base é muito fraca, porque ela está sendo muito estabilizada por efeito indutivo negativo, retirador de elétrons desses átomos eletronegativos, quer dizer que o seu ácido correspondente é um ácido forte. Notem que o ácido tricloroacético ele possui o menor pKa, ou seja, o maior Ka, a maior acidez. Isso porque a base conjugada, no caso o tricloroacetato, é uma base muito mais fraca. E o que, que justifica essa maior, essa menor basicidade do tricloroacetato? A maior dissipação da carga negativa, que antes estava localizada no átomo de oxigênio, o que causa uma estabilização desse ânion. Quanto mais estabilizado for o ânion, mais fraca é a base, mais forte é o seu ácido conjugado, e assim a gente consegue fazer deduções. É isso que está resumido aqui. Átomos eletronegativos, aqui a gente representou somente pelo cloro, mas pode ser qualquer substância que cause essa atração eletrônica. Atrair os elétrons para si, então, é uma substância eletroatratora. Átomos eletronegativos ou grupos eletronegativos. Eles vão lá retirar a densidade eletrônica da região carregada, que no caso aqui é o oxigênio do carboxilato. Então, isso vai causar uma estabilização da carga negativa. Quanto mais efeitos indutivos retiradores de elétrons, maior vai ser a estabilização da base. Quanto mais estável for essa base, mais forte vai ser o seu ácido correspondente.
O mesmo raciocínio a gente pode aplicar para grupos que doam elétrons. Por exemplo, aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Se eu substituir um desses hidrogênios por um grupamento metil, o grupo metil é um grupo que doa elétrons por efeito indutivo. Se ele doa elétrons, quer dizer ó, que ao invés de ele estar dissipando a carga, ele vai estar jogando mais carga para onde tem. Então, quer dizer que a característica que grupos elétron doadores têm é contrária à ideia do que os elétrons, os átomos ou grupos elétron retiradores exercem. Se eu tenho um grupo elétron retirador, como cloro, bromo, flúor, iodo, que dissipam essa carga, estabilizam a carga negativa, um grupo que doa elétrons, se eu colocasse aqui, por exemplo, um metil, ele estaria concentrando ainda mais essa carga, ou seja, deixando a base mais forte e o seu ácido correspondente mais fraco. Então, ao passo que uma quantidade de efeitos indutivos retiradores de elétrons aumentam a acidez, se eu tiver grupos que doam elétrons, essa acidez ela vai ser diminuída, certo? A ideia, o raciocínio é o contrário. Efeito indutivo negativo aumenta a acidez, efeito indutivo positivo diminui a acidez. Só que, além da gente evidenciar a quantidade de efeitos indutivos, a gente pode também considerar a proximidade desse efeito indutivo para o grupo funcional em questão. Como o efeito indutivo ele perde paulatinamente a sua intensidade quanto mais distante ele tiver em relação ao sítio que ele vai estar afetando, então a acidez dos ácidos carboxílicos vai ser influenciado pela proximidade com o grupo carboxila. E aqui a gente consegue fazer aquele mesmo esqueminha que a gente fez em relação a álcools. Só que aqui, ó, o carbono adjacente à carbonila é o que a gente vai chamar de alfa. Secundário a esse carbono alfa, a gente vai ter o carbono beta. E, posteriormente, o carbono gama. Para grupos eletronatratores, que a gente já sabe que vai diminuir a acidez, aumentar a acidez, perdão, desses ácidos carboxílicos, a gente vai considerar agora o quão mais próximo ele vai estar desse grupo funcional. Valendo salientar que o efeito indutivo ele vai sendo diminuído a sua propagação quanto mais distante do sítio que ele estiver sofrendo influência ele estiver. Então, olha, para grupos eletronretiradores no carbono alfa, notem que o valor do pKa é 1. Se esse grupo eletronretirador estiver no carbono beta, o pKa ele aumentou. Se ele aumenta o pKa, ele diminui o Ka, diminuindo a sua acidez. Então, notem que a acidez desse ácido carboxílico aqui, ó, com o átomo de cloro diretamente ligado ao carbono beta, ele já é menor. Se a gente avaliar agora com o carbono gama, esse efeito ele é menor ainda. Notem que ele sai de 4,05 para 4,52. Então, quanto mais distante do sítio onde ele vai estar exercendo influência, no caso, a carboxila, o grupo eletronretirador ele estiver, menor vai ser a sua força de causar a estabilização da base e, consequentemente, o ácido ele vai ser mais fraco, certo? Então, quanto mais distante, a acidez ela vai diminuindo. E a gente também pode evidenciar a influência desses grupos retiradores ou doadores de elétrons em anéis aromáticos. Aqui, ó, tem o ácido benzoico e esse ácido benzoico ele pode estar substituído aqui por um grupo X. Esse grupo ele pode ser, por exemplo, o grupo nitro, o grupo formila, caracterizando aqui um aldeído, o cloro, o hidrogênio, o metil e o grupo hidroxila, ou o grupo hidroxi. Notem, olha, que o pKa ele vai aumentando, ou seja, a acidez ela vai diminuindo porque o Ka também está diminuindo. E isso é reflexo da influência desses grupos, da influência eletrônica que esses grupos eles vão ter sobre o anel aromático. Mas a ideia é a mesma, é de estabilizar a base conjugada. Então vamos lá observar, olha, os grupos nitro, o grupo formil e o grupo cloro. Esses 3 grupos eles são retiradores de elétrons. Somente o grupo cloro, que ele é um grupo retirador e um grupo doador ao mesmo tempo, porque tem 2 efeitos. Mas aí depois a gente estuda isso direitinho.
Mas notem que a acidez desses 3 grupos ela é maior do que a acidez desses outros 3 grupos, que são grupos que não causam alteração nenhuma, que seria o hidrogênio, seria só o próprio ácido benzoico, e o metil e o hidróxido, que são grupos doadores de elétrons. Então, a gente vai avaliar os extremos. Vai avaliar o grupo nitro e vai avaliar o grupo hidróxido, substituindo lá o ácido benzoico, que vai justificar o porquê que esse grupo nitro ele causa, pelo seu efeito retirador de elétrons, uma maior acidez para esses ácidos carboxílicos, certo? Então, observando, olha, se eu pegar a estrutura da base conjugada do paranitro carboxilato aqui em questão, ó, já está desprotonado, eu vou observar como é que esse grupo nitro ele tende a influenciar a densidade eletrônica do anel. O grupo nitro, estruturalmente, seria isso aqui, ó, um nitrogênio simples com um anel, simples com o oxigênio carregado negativamente e dupla com o oxigênio. Sendo assim, ó, sobra uma carga formal no átomo de nitrogênio positiva. Um átomo que ele é eletronegativo, deficiente de elétrons, a sua eletronegatividade ela aumenta substancialmente. Por quê? Eu sou uma espécie que gosta muito de elétrons, mas por hora eu estou deficiente de elétrons, que é esse caso daqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar me restabelecer eletronicamente puxando elétrons de alguém. No caso aqui, ó, como ele está ligado ao anel, ele vai drenar elétrons desse anel aromático. Então, notem que a deslocalização inicial seria dos elétrons do anel para poder tentar estabilizar o nitrogênio. Só que aí, ó, ele vai ficar com um ligeiro excesso eletrônico. Então, para poder não ficar com excesso eletrônico, há a migração dos elétrons para o átomo de oxigênio. Contudo, que ele retirou os elétrons do anel, ele gerou uma carga positiva nesse átomo de carbono. O que é que o anel vai fazer? Vai tentar sanar essa deficiência, fazendo a migração dos elétrons que antes estavam em ressonância. Então, essa dupla ligação daqui, ó, ela vem tentar restabelecer essa deficiência eletrônica nesse carbono. Então, ele vai formar uma nova ligação carbono-carbono entre esses dois aqui que eu estou apontando. Só que quando a nova ligação carbono-carbono é feita, falta elétrons para esse carbono. E é isso daqui, basicamente, que a gente vai avaliar para o grupo. Notem que uma carga formal positiva foi gerada embaixo do carbono da carbonila, da carboxila, perdão. O que é que essa carga aqui está me dizendo? Que esse carbono ele está deficiente de elétrons e está querendo alguém que satisfaça essa deficiência eletrônica. O que é que esse excesso eletrônico do oxigênio vai fazer? Vai ser drenado a sua nuvem eletrônica por efeito indutivo para poder tentar sanar a deficiência eletrônica desse átomo de carbono. Se ele está dissipando devido a essa deficiência eletrônica, se ele está dissipando a carga negativa, ele está estabilizando a base conjugada. Aí, em um dado momento, olha, a aromaticidade dela é restabelecida. Os elétrons, eles migram para poder formar uma nova ligação oxigênio-nitrogênio. Os elétrons do nitrogênio-carbono formam a dupla ligação e depois esses elétrons aqui migram para poder restabelecer a aromaticidade. Então, notem que em um dado momento dessas formas canônicas de ressonância, a gente consegue observar a função desse grupo retirador de elétrons. Eu tenho aqui ó, uma carga formal positiva embaixo do grupo que está lá carregado negativamente. Se não estivesse debaixo do grupo, o anel está positivo. Se o anel está positivo, essa carga daqui ó, ela está sendo atraída para poder tentar restabelecer a deficiência eletrônica presente no anel. Se eu estou dissipando essa carga negativa, eu estou desconcentrando ela do átomo de oxigênio, eu estou estabilizando a base conjugada. Então, a gente pode chegar à conclusão de que, se eu tenho um grupo que ele possui um alto poder retirador de elétrons, ele vai estabilizar a base conjugada, diminuindo o pKa, aumentando a sua acidez. Quanto mais estável é a base conjugada, mais forte vai ser esse ácido, certo? Mais fraca vai ser a base, mais forte vai ser o ácido respectivo. E aqui, ó, um contraponto mostrando, ao invés de ter o grupo nitro, tem um grupamento que é hidróxido.
O grupamento hidróxido é conhecido como sendo um grupo doador de elétrons. Qualquer elemento químico que esteja ligado ao anel e que contenha par de elétrons livres, esse par de elétrons ele entra em ressonância com o anel, ou seja, ele está sendo doado para o anel. O que vai acontecer aqui inicialmente? Olha, eu tenho doação de elétrons do par de elétrons de oxigênio para poder formar uma nova ligação oxigênio-carbono. Para poder não exceder a valência desse carbono, essa ligação π ela é quebrada e os elétrons são localizados nesse outro átomo de carbono. Então aqui eu tenho uma carga negativa. E essa carga negativa ela vai começar a passear, devido à possibilidade de ressonância que esse anel anteriormente ele tinha. Então, olha, formou dupla, quebrou, localizou carga negativa, excesso eletrônico nesse carbono. Formou dupla, localizou carga negativa nesse átomo de carbono. Formou dupla, restabeleceu a aromaticidade e o par de elétrons desse átomo de oxigênio. Então, notem, olha, que ao invés de eu ter cargas positivas no interior do anel, eu tenho cargas que são negativas. Ora, se eu tenho aqui, ó, uma carga negativa no átomo de oxigênio, e dentro do anel eu tenho uma grande densidade de elétrons, o que é que o anel vai estar fazendo? Empurrando carga negativa para esse átomo de oxigênio, concentrando a carga negativa nesse átomo de oxigênio. Se a carga negativa está muito concentrada, quer dizer que a base ela é muito forte, ela é muito reativa. Se essa base ela é forte, quer dizer que o seu respectivo ácido é um ácido que é fraco. Então a gente pode chegar à conclusão de que se eu tenho um grupo que ele doa elétrons, ele tem um alto poder doador de elétrons, ele vai diminuir a estabilização da base. Pelo contrário, ele vai estar concentrando a carga negativa nesse oxigênio, aumentando a sua instabilidade, aumentando a sua reatividade. Se a base conjugada ela é muito forte, quer dizer que o seu ácido respectivo ele vai ser fraco. Então, com grupos que doam elétrons, isso diminui a acidez. Com grupos que retiram elétrons, essa acidez ela é aumentada. Tudo isso em função da estabilização ou não de sua base conjugada. Certo? E com isso finalizamos ácidos carboxílicos. Ésteres são bem rapidinho, então dá para poder a gente matar éster com 2 tiros. Então, ésteres são funções, como a gente acabou de visualizar lá no início da aula de ácidos carboxílicos, são funções derivadas de ácidos carboxílicos. Então, eu tenho aqui o grupo acil, o C dupla O, e um grupo alcoxil, diretamente ligado a essa acila. Então, o que vem a caracterizar uma função éster seria, ao invés de uma hidroxila, de um grupo hidroxil, trocar esse hidroxil por um grupo alcoxil, certo? Então, a nomenclatura desses ésteres, ela não segue a nomenclatura usual que a gente está habituado a fazer, prefixo, infixo e sufixo. Ela se assemelha um pouco, mas ela tem algumas modificações. Que modificações são essas? A nomenclatura dos ésteres é feita quando a gente indica o grupo alquil ligado ao oxigênio, precedido pelo nome do ácido carboxílico. Só que aí, como não é um ácido carboxílico, a gente vai trocar o sufixo do ácido carboxílico pelo sufixo do éster. Então, a gente vai trocar o sufixo oico ou ico, que é relativo aos ácidos carboxílicos, pelo sufixo ato, que é o mesmo sufixo lá dos sais de carboxilato. Porque se a gente for observar, ó, um carboxilato é um oxigênio negativo. Então, a única diferença é que vai ter um grupamento alquil, uma cadeia carbônica, que ela vai ser nomeada aqui para ésteres. Então, não vai ser nada de metal alcalino, nada de sódio, de potássio, como os sais de ácido carboxílico. Vai ser alguma coisa de alquila, certo? Então, o nome do ácido carboxílico, quando a gente for escrever, vai ser o nome do éster, perdão. Vai ser o nome do ácido carboxílico, menos ico ou oico mais ato, e o nome do grupo alquil, que vai se encontrar diretamente ligado ao átomo de oxigênio, certo? Então, primeiro exemplo, aqui a gente tem o ácido etanóico. Como é que eu vou nomear esse éster? Eu vou nomear pelo nome do ácido, sem a palavra ácido, obviamente, e substituindo o sufixo. Então, vai ser o etanoato de grupo alquila. No caso, aqui eu tenho, ó, 2
átomos de carbono, então eu tenho uma etila. Então aqui vai ser o etanoato de etila. Aqui eu tenho o ácido malônico. O éster derivado do ácido malônico seria esse daqui, ó. No caso, eu vou substituir o sufixo do nome do ácido, então vai ser o malonato de, como eu tenho dois grupamentos metila, já que é um ácido dicarboxílico, eu preciso dizer que tem duas metilas. Porque ele poderia ser um malonato de metila e de etila, por exemplo, ser duas cadeias alquilas diferentes. Então, eu preciso dizer que são de duas metilas. Então, malonato de dimetila. Aqui, ó, para o ácido ciclohexano carboxílico. Então, quando eu venho aqui, ó, a substituição desse grupo hidroxil por esse grupo alcoxil aqui, então eu vou pegar a remanescente do que é do ácido. Então, é o ciclohexano carboxilato, trocando aqui, ó, o sufixo ico pelo sufixo ato, como aqui eu tenho um grupamento terc-butil, então, ciclohexano carboxilato de terc-butila. Sempre vai ser assim a nomenclatura desses ésteres, certo? A gente nomeia o nome do ácido trocando o sufixo ico ou oico por ato, dialquila, no caso, o nome da quantidade de carbonos que vem diretamente ligado ao oxigênio do grupo alcoxil. Ésteres são funções que podem ser encontradas na sua forma cíclica, diferentemente do que a gente viu em relação a aldeídos, diferentemente do que a gente viu em relação a ácidos carboxílicos, ésteres podem vir na sua forma cíclica. Isso por quê? A gente visualizou que funções orgânicas que prendem, digamos assim, três valências só podem ser funções de extremidade. Só que quando a gente observa o que vem a caracterizar um éster, seria uma carbonila ligada a um oxigênio ligada a uma cadeia carbônica. Foi isso que a gente acabou de ver aqui, ó. Carbonila, oxigênio, cadeia carbônica. Só que o oxigênio, por ser uma espécie de valente, ele pode formar uma outra valência com outro carbono. E essa outra valência aqui, ó, da carbonila, ela pode ser a cadeia lateral. Logo, esses ésteres, eles também podem ser encontrados na sua forma cíclica. Só que ésteres cíclicos, eles recebem um outro nome alternativo, que seriam as lactonas. Inclusive, existe um fármaco que carrega no seu nome o que a gente espera encontrar enquanto estrutura química do medicamento, do fármaco, que seria a espirinolactona, um diurético de classe farmacológica. Então, depois vocês procurem aí a estrutura da espirinolactona e tentem localizar um éster cíclico, tentem localizar uma lactona em sua estrutura, porque a gente vai conseguir visualizar isso sim, certo? Para poder agora falar sobre a nomenclatura de ésteres com funções mistas, a gente visualizou até a aldeídos e cetonas que um aldeído ele era preferencial em relação à sua nomenclatura por sobre uma cetona, que são preferenciais sobre álcool, éter, haleto e hidrocarbonetos. Quando a gente acabou de visualizar agora os ácidos carboxílicos, a gente disse que os ácidos carboxílicos eles são preferenciais sobre qualquer outra função, então eles estavam lá no topo. Só que entrou ésteres agora. Ésteres, eles podem ser ou preferenciais para todo mundo, ou eles podem estar localizados dentro desse esquema que a gente visualizou, onde é que eles estão inseridos. Então, ésteres, eles são inferiores aos ácidos carboxílicos enquanto prioridade, mas eles são superiores, por exemplo, a aldeídos e o resto. Então, se numa função mista apareceu um éster e apareceu um aldeído, por exemplo, o éster ele vai ser prioridade. Se apareceu um ácido carboxílico e um éster, o ácido carboxílico, ele vai ser a prioridade. Então, vamos lá estabelecer algumas nomenclaturas para esses compostos de funções mistas. Aqui a gente consegue evidenciar, olha, eu tenho uma cadeia carbônica compreendendo aqui uma função éster e
No decorrer da cadeia carbônica, olha, eu localizo uma função aldeído. Ó, carbonila ligado a hidrogênio tem um grupo formil. Então, sabendo agora que a função éster ela é preferencial a uma função aldeído, eu vou tratar essa função aldeído como se fosse uma função secundária. Sempre quando eu for fazer isso, agora eu vou numerar o carbono da cadeia da carbonila referente ao éster como sendo carbono 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a nomenclatura desse éster seria o 4-oxo, uma vez que eu devo escrever o nome daquele composto com tudo que vem antes da função principal. Então, seria o 4-oxo. E agora eu venho para a quantidade de carbonos. Venho para o butanoato. Um pequeno erro. Um butanoato. Certo? Então, aqui eu tenho o 4-oxo. 1, 2, 3, 4 butanoato de metila. Uma vez que eu tenho aqui, ó, diretamente ligado ao oxigênio, que caracterizaria o grupo alcoxil, um grupo de um único carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 butanoato de metila. Já aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho uma função éster, que seria a função principal. Tenho aqui, ó, uma função aromática, que é um hidrocarboneto, nesse caso daqui, e tem aqui uma função álcool, além de uma cadeia que é uma cadeia insaturada. Então, ó, começando a nomear pelo carbono da função éster, uma vez que a gente já localizou as outras funções e viu que a função éster era a principal, esse aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu vou localizar quem está aqui, ó, nessa cadeia principal da primeira parte da nomenclatura do éster. Eu tenho, ó, no carbono 2, um aromático ligado à cadeia carbônica através de um grupo CH2. A gente visualizou que esse grupo recebe o nome de benzil. E uma função álcool, um grupo hidroxi, um álcool secundário, ou um enol secundário é um grupo hidroxi, na posição 4. Vamos nomear então. Eu tenho o 2-benzil, por ordem alfabética, 4-hidroxi, pente, prefixo de 5 carbonos, 1, 2, 2 em 2 em noato, que seria agora a continuação da nomenclatura do éster, associada ao grupamento alquil diretamente ligado ao oxigênio do alcoxil. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, um propil. Como está ligado ao carbono secundário, eu tenho um grupamento isopropil. Então eu vou ter o 2-benzil, 4-hidroxi, pente 2-enoato de isopropila. Aqui, ó, eu tenho funções éster, tenho uma função aleto orgânico e tenho aqui um carbono, um hidrocarboneto. Então, vou numerar a cadeia carbônica a partir da carbonila 1, 2, 3, 4, 5. Ficou metil no 2 e cloro no 3. Nomeando isso, como é que ficaria? 3 cloro, 2 metil, pentanoato de... Aí, quando a gente vem aqui para o grupo alquil, esse grupo alquil daqui, ó, é um grupo que tem uma ramificação. Então, eu preciso localizar o nome correto dele. Então, ó, a partir do oxigênio, sempre o carbono mais próximo do oxigênio vai ser o carbono 1. E a gente vai numerar a cadeia principal. Numerar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. No carbono 2 eu tenho um metil. Então, vai ser o di2-metil butila. Já que a cadeia principal vai ter 4 carbonos. Certo? A principal da segunda parte dessa nomenclatura. Já aqui, ó, eu vou ter a função éster e vou ter a função ácido carboxílico. Logo, a função éster não vai ser mais a função principal, e sim a função ácido carboxílico. Como é, então, que eu venho nomear um éster quando ele for uma função secundária? Quando a gente for nomear um éster como função secundária, é meio que a gente vai fragmentar um éster em duas outras funções. Uma função carbonilada qualquer, que a gente já sabe como chamar, que a gente chama de oxo, e uma função éter. Então, eu vou me referir a essa porção aqui, ó, como um grupo alcoxi. Um grupo alcoxi com um grupo carboxi
satisfazem de maneira indireta, para poder a gente complementar a nomenclatura de um éster como função secundária. Então, aqui, ó, carbono 1 é o carbono da carboxila, 2, 3, 4, 5. No carbono 4 eu tenho um metil, no carbono 5 eu tenho um grupamento oxo, e no carbono 5 também eu tenho um grupamento propox, que seria o alcoxe de 3 carbonos. Próprio prefixo de 3 carbonos, como ele é de cadeia linear, propox. Certo? Então vai ser o ácido, 4 metil, 5 propox, 5 oxo pentanoico. Então é assim que a gente nomeia um éster como função secundária. Se ele for função principal, a gente nomeia igual a gente aprendeu anteriormente. Se ele for uma função secundária, ou seja, quando ele aparecer mediante um ácido carboxílico, a gente vai fragmentar a função éster em duas funções. Tratar ele como uma carbonila, chamando de oxo, como função secundária, e tratar ele como um grupo éter, tratando esse éter como um grupo alcoxe, certo? No caso aqui, 3 carbonos, propox. Como propriedades, a gente tem que ésteres também são compostos polares. Se a gente for observar aqui, ó, a ligação carbono duplo oxigênio ou carbono simples oxigênio é uma ligação que é polar. Então, se ela é polar, a força intermolecular presente nesses ésteres são dipolo-dipolo. No entanto, não existe nenhum hidrogênio lábil. Não existe, por exemplo, nenhum hidrogênio ligado ao oxigênio que é uma função oxigenada. Sendo assim, ésteres não formam ligações de hidrogênio entre si. Se eles não formam ligação de hidrogênio entre si, as interações entre moléculas de ésteres são menores do que frente àquelas funções que fazem ligações de hidrogênio entre si, como os ácidos carboxílicos e os álcools. Então, se eu comparar ácidos, álcools e ésteres de massas moleculares semelhantes, devido à impossibilidade que ésteres têm de fazer ligação de hidrogênio entre si, eles possuem pontos de ebulição menores do que o de álcools, que possuem pontos de ebulição menores do que ácidos carboxílicos. Ou seja, ésteres são mais voláteis do que álcools, que são mais voláteis do que ácidos carboxílicos. Os pontos de ebulição, devido à semelhança até do ponto de vista estrutural, eles são equiparáveis aos de aldeídos e cetonas que possuem semelhança em relação aos seus pesos moleculares, aos seus aldeídos e cetonas correspondentes. Os pontos de ebulição eles tendem a ser semelhantes. E ésteres, eles formam ligação de hidrogênio com a água, devido à polaridade que os oxigênios fazem na estrutura dessa função. Se eles formam ligação de hidrogênio com a água, isso faz com que ésteres sejam apreciavelmente solúveis em água. No entanto, a gente cai naquela premissa também, que ésteres que possuem uma elevada cadeia carbônica, devido à acentuação da apolaridade, essa solubilidade aquosa ela vai diminuindo. Então, ésteres de baixo peso molecular, eles são solúveis em água. Aumentando esse peso molecular, essa solubilidade ela vai diminuindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem para estudar e revisar todo o conteúdo, e até uma próxima.